Boa noite, irmãos, mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. Que bom que você está aqui na casa do Senhor hoje à noite. Eu pensei bastante se falaria o que vou falar e decidi falar. E quero fazê-lo com toda a reverência e cuidado. Nossa cidade, essa semana, foi tomada por uma notícia triste, que diz respeito a uma igreja, a um líder de uma outra igreja evangélica. E diz respeito também a nós, porque somos todos a igreja de Jesus. Esse fato não deve ser motivo de conversas em tom de brincadeira, não deve ser motivo de fofoca, não deve ser motivo de mensagens enviadas pelo WhatsApp, deve ser motivo de oração. Então, ore por isso e não faça nada mais. Eu tive o desprazer de entrar nos comentários de uma das milhares de postagens que foram feitas, e tudo que o inimigo quer é uma ocasião como essa para usar dos seus para denegrir a igreja do Senhor, os servos do Senhor e os pastores. E eu fiquei muito triste com aquilo e decidi, embora a enxurrada de mensagens e de postagens, mensagens não, porque ninguém me mandou mensagens disso, graças a Deus, porque eu responderia com toda a má educação que o assunto merece. Ninguém me mandou, mas o WhatsApp ficou, o Instagram ficou lotado. Então eu queria nem pedir, eu queria orientar de forma muito consciente a minha igreja, a todos os irmãos, que diante dessa situação, apenas ore. Ore pela igreja, ore pela família ou pelas famílias e ore pelas pessoas envolvidas. Apenas isso é o meu pedido, a minha orientação pastoral, a PIB da 32, e eu a faço em nome de Jesus a todos os irmãos. Amém? Amém. Dito isso, nós estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens, Quem é este Jesus? E durante os últimos 6 domingos, sexto com este, nós pensamos em algumas características, algumas das inúmeras características que a Bíblia nos aponta e nos revela acerca deste Jesus, que é mais do que um personagem histórico, mais do que um grande líder. Como vimos ao longo desses domingos, ele é o Verbo de Deus encarnado, ele é a luz do mundo, ele é a maior manifestação de Deus entre os homens, o nosso presente, o amor de Deus revelado por nós, este é Jesus. E eu quero terminar hoje, e já aproveito para anunciar a próxima série, a partir de quarta-feira, dia 31, nós iniciamos a primeira série do ano, que é Princípios para Recomeçar. Propositadamente, no início do ano, nós vamos pensar todos os domingos de janeiro, e, na verdade, a partir do dia 31 de dezembro, sobre como recomeçar bem. E o que a Bíblia nos orienta e nos traz de orientação para recomeçar. Então, se você quer viver um 2026 bem, recomeçando bem, venha aos domingos de janeiro aqui para nós aprendermos da Bíblia Sagrada. Amém? Hoje, então, fechando essa série, Quem é este Jesus? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 12, ou melhor, Atos capítulo 4, versículo 12. Abra sua Bíblia lá, por gentileza.
Atos 4, 12. Eu acho que a irmã que traz água para mim viajou. Já foi com outro varão abençoado ali, ó. Homem, servo de Deus, homem bom é assim. Pronto. Falei aqui, eu pedi para minha mulher descer, ele já desceu já para buscar. Glória a Deus. Atos 4, versículo 12. Antes da leitura desse texto, deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. No capítulo 3, Pedro e João estão indo ao templo para orar. Há um homem paralítico de nascença na porta do templo que pede uma esmola. Pedro, não tendo a esmola, olha para aquele homem e diz aquela famosa frase que a gente sabe, né? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E segura ele pela mão e diz, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem fica em pé, curado. E ele entra no templo para adorar a Deus, agora curado. E todas as pessoas veem aquilo. A notícia desse fato se espalha como pólvora por toda Jerusalém, de modo que agora no capítulo 4, Pedro e João estão diante do Sinédrio. O Sinédrio era um colegiado de líderes do judaísmo. Os grandes mestres do judaísmo compunham e formavam o Sinédrio. Era um colegiado de autoridades judaicas que orientavam o povo acerca das tradições e de toda a questão religiosa do judaísmo. E o Sinédrio leva perante este colegiado, Pedro e João são levados perante este colegiado e são interrogados acerca daquele milagre que havia sido operado na vida daquele homem paralítico de nascença. Pedro e João começam ali a falar sobre Jesus, a pedra que foi rejeitada, mas que Deus a colocou como pedra angular, e que em nome desse Jesus, aquele homem havia sido curado, para manifestação do poder e da graça de Deus, que estava sendo manifestada ali, e sendo conhecida, e testemunhada agora perante o Sinédrio, perante as autoridades judaicas. E diante daquela pregação, daquela fala de Pedro, o Sinédrio se reúne e decide meio que sentenciar Pedro e João, ou intimidar, na verdade, a palavra mais correta é intimidar, decidem intimidar Pedro e João, para que não pregassem mais em nome de Jesus. E aí Pedro responde também com outra frase bastante emblemática, diz, julguem vocês mesmos, é justo obedecer aos homens ou a Deus? E aqueles homens ficaram admirados da autoridade, da ousadia com que Pedro, aquele ex-pescador, falava e testemunhava agora perante aquele grupo de colegiados, de homens. E Pedro ali, um homem que rude, pescador, sem muito conhecimento, sem muita demonstração de intelectualidade. Ei, varão abençoado. Já tem namorada, não? Não, Deus abençoe. Vamos orar por você. Meninas, atentem para esse rapaz aí, ó. Toca e é servo. E crente, pode aprender também, pronto. Mas é servo, é crente e é servo, viu? Onde é que eu estava aqui? Sim, aí Pedro então fala ousadamente diante daquele Sinédrio. Sinédrio então resolve ameaçá-los, e aí algumas falas de Pedro bastante contundentes nesse diálogo. Atos 4, 12 é o texto que eu quero ler com você hoje à noite. Apenas o versículo 12. Ele diz assim,
não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Está aqui na projeção, vamos ler todos juntos? Todos lendo aqui em uma só voz, vamos lá? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí. Senhor, nós te damos graças nessa noite por tudo quanto o Senhor já nos deu aqui nesse momento de celebração, de ajuntamento solene do teu povo. E agora queremos receber ainda mais do Senhor através da tua palavra. E para isso nós nos apresentamos ao Senhor com o nosso coração aberto e submisso ao teu Espírito Santo. E pedimos de que o Senhor fale conosco, a cada pessoa que está aqui, que o teu Espírito Santo tenha plena e total liberdade para falar e nos conduzir naquilo que tu queres e naquilo que tu tens para nós hoje à noite. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Há um livro muito bom sobre igreja de um pastor presbiteriano chamado Rubem Amorese. O título do livro é Icabode, e foi-se a glória de Israel. E nesse livro o escritor faz uma análise da igreja nessa era da pós-modernidade, e ele elenca 3 características do mundo e contrapõe isso com a vida que deve existir dentro da igreja. Essas 3 características do mundo que ele pontua são secularização, privatização e pluralização. E eu quero pensar sobre essa última. Vivemos hoje em um mundo plural. E é muito interessante quando ele, no livro, ele diz assim, nossos pais, eu já estou saindo da era dos 40 mais, eu estou quase entrando nos 50, né? Mas os nossos pais, eles viveram uma vida em que iam, por exemplo, ao supermercado, e eu vivi isso, o pessoal do 48, como eu, viveu isso. A gente ia ao supermercado e tinha 2 cremes dental para comprar, Colgate e Colinos. Ou era um ou era outro. Eram as 2 opções que tinha. Nos supermercados mais sortidos. Sabonetes tinham o Lux, o Palmolive e o Senador. E só isso. E o Febo, pronto, nos grandes centros tinha o Febo também. Hoje em dia, irmãos, tem creme dental, uma prateleira daqui, lá na parede, só de creme dental. Você escolhe os que você quiser. Com carvão, sem carvão, com gel, sem gel, com mato, sem mato, com tudo. Sabonete, então, nem se conta. Né? Tudo hoje existe uma grande diversidade, porque o mundo se tornou plural. Mas não se tornou plural apenas na questão do comércio. O mundo se tornou plural também na questão das ideias, das ideologias, das crenças. E aí isso afetou drasticamente o Evangelho, porque paralelo a isso, ou concomitantemente a isso, desenvolveu-se a ideia de que não existe verdade absoluta. Mas quando lemos o Evangelho e a crença evangélica, a crença cristã, é de que existe sim uma verdade absoluta. A verdade não é relativa. Aquele ditado que diz, cada cabeça uma sentença, isso pode funcionar lá fora. Mas aqueles que seguem o padrão do Evangelho de Jesus não estão assim. Porque muitas cabeças devem ser conduzidas pela mesma verdade, a Bíblia Sagrada. O que isso tem a ver com o texto que lemos?
muita coisa. Porque Pedro está aqui falando acerca de algumas coisas que eu quero pontuar nessa noite com você. Primeira delas, o escândalo da exclusividade em uma era pluralista. Há um outro ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma. Podem levar a Roma, mas nem todos os caminhos levam ao céu. Nem todas as crenças ideológicas são verdadeiras. Nem todos os deuses, com D minúsculo, são deuses de fato, reais e verdadeiros. Nem todas as crenças são legítimas e corretas. Há uma exclusividade em meio a essa era pluralista de crenças múltiplas. Há um fator exclusivo, único. E não importa aquilo que você crê, a verdade é uma e ponto final. Assim como na matemática, 2 mais 2 é 4. Não importa se você queira que seja 5. Não tem a menor importância se você gostaria que fosse 3. 2 mais 2 é 4. Aqui, hoje, 20 anos atrás, 100 anos à frente, aqui em Marabá, em Nova York, em Berlim ou Tóquio, 2 mais 2 é 4. É uma verdade absoluta. Falando, por exemplo, da área biológica, veneno é veneno. Se você tomar um copo de veneno, pensando que é leite, não interessa o que você pensa, o veneno vai lhe matar, porque é veneno. Não adianta você tomar e quando estiver agonizando, você falar assim, tomei achando que era leite, tomei achando que era milkshake, não interessa, era veneno. E a verdade absoluta vai lhe causar a morte. Se você pular do alto de um prédio, você vai cair no chão. Não interessa se você é como, esqueci o termo agora, aquele pessoal que acha que vive como animal, como é que chama? Os Therian, Não interessa se você é um Therian e acha que é uma águia ou um urubu, e pular do alto de um prédio, você vai se esborrachar no chão. Porque não interessa o que você acha, a verdade absoluta da lei da gravidade vai levar você para baixo e você já era. Ah, mas eu pulei achando que era um bem-te-vi. Não, ninguém vai bem-te-ver lá esborrachado no chão, todo espatifado. Porque existem verdades absolutas. E no campo espiritual, de igual forma, existem verdades absolutas. A verdade do Evangelho não muda, porque eu gostaria que fosse diferente. A verdade absoluta, eterna, do Evangelho de Jesus não muda, porque você gostaria de viver uma vida de qualquer jeito. E aí, no final, você vai dizer, mas eu sempre criei de outra forma, não interessa, a verdade é uma. Pedro aqui diz que não há nenhum outro nome, não há nenhum outro nome, não há nenhuma outra possibilidade, não há nenhuma outra chance. Aí você diz assim, mas eu sempre achei que sendo um bom marido,
eu alcançaria a salvação. Por isso eu não dei muita bola para Jesus. Não adianta você achar assim, mas eu sempre fiz os meus negócios todos corretos. Eu sempre negociei, eu sempre honrei a minha palavra. Eu sempre honrei, as minhas dívidas eram pagas no dia. Eu sempre honrei os meus contratos, eu sempre honrei o meu aperto de mão. Se for dos mais velhos, diz assim, eu sempre honrei o fio do meu bigode. Não diz isso, irmão? Não é não? Aquele negócio que o homem, quando fazia um negócio, arrancava o fio do bigode e pronto. Não tem papel que vale mais do que um fio do bigode de um homem. Não é não? Hoje em dia, nem fio de bigode, nem a barba toda, nem o papel assinado, nem vídeo gravado. Não adianta. Se você foi um bom homem, um bom marido, uma boa mulher, não há outra alternativa, porque é uma verdade exclusiva. Não há pluralidade em relação à salvação. Não há a possibilidade de ser válida a ideia de que todos os caminhos vão levar a Deus. Não vão. Só há um caminho para Deus. Só há uma possibilidade do homem, da mulher, chegar a Deus. E este caminho é Jesus. É só através de Jesus. Pedro diz aqui, quando Pedro fala nesse texto, pois não há salvação em nenhum outro. Não há nenhuma outra possibilidade, nem as boas obras, nem uma vida moralmente correta, nem o comportamento correto, nem uma vida mística que buscou todas as experiências com todo tipo de religiosidade. Só há um caminho, só há uma possibilidade para o homem alcançar a Deus, é Jesus. Só através de Jesus. Não há outro, não há outro, não há salvação em nenhum outro. Deixa eu dizer uma coisa, não há salvação em nenhum outro fora de você. E não há salvação nem em você mesmo. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode fazer com que eu e você tenhamos os nossos pecados perdoados. Só Jesus pode fazer com que nós sejamos redimidos, regenerados, feitos novas criaturas e possamos ter a garantia de que temos o livre acesso ao Pai, só por Jesus. O apóstolo Pedro vai escrever na sua primeira carta, ele diz assim, ora, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Claro, simples e nítido, como o sol do meio-dia aqui em Marabá. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Pode ter qualquer outra coisa, boas obras, caridade, generosidade, bondade, vida moral, religiosidade. Mas a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Pode ter qualquer outra coisa, se não tiver o Filho, não tem a vida. Porque a vida que Deus nos dá está em Jesus. É exclusivo. A salvação é exclusiva de Jesus. Só Ele tem, só Ele pode salvar. Quem tem, tem a salvação. Segunda consideração acerca desse texto. O nome Jesus define uma realidade de autoridade.
Pedro afirma que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você sabe que na cultura bíblica, o nome não é apenas um rótulo. O nome é a própria essência e a vida e a autoridade das pessoas. Por isso, algumas pessoas, quando têm um encontro com Deus, elas passam por uma mudança de nome, porque agora as suas vidas adquiriram outro significado, as suas vidas adquiriram uma outra perspectiva. É por isso que Jesus, quando conversa, por exemplo, com Nicodemos, em João capítulo 3, Jesus compara o encontro de uma pessoa com ele, Jesus, é comparado a um novo nascimento. Por isso que Paulo diz, na sua carta aos Coríntios, que aquele que está em Cristo é feito uma nova criatura, porque adquiriu uma nova identidade. Porque quem está em Cristo, como diz João no capítulo 1, versículo 12, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora já não são mais criaturas de Deus, são feitos filhos de Deus. Porque em Jesus há um poder. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses, que porque Jesus foi obediente até a morte de cruz, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Porque nesse nome há autoridade, nesse nome há poder, poder para salvar, poder para redimir. Eu me lembro de um pastor, aí os adolescentes aqui da igreja estão desenvolvendo o hábito, né, de me cercarem em alguns momentos, fazer algumas perguntas cabulosas. Aí a última que eles fizeram para mim, me cercaram um domingo de manhã ali, falaram: pastor, queremos fazer uma pergunta para o senhor. Engraçado que essas perguntas vêm sempre depois da EBD. As que eles ficam discutindo na EBD e saem de lá com a mente assim, né? Aí me cercaram assim: pastor, o senhor já teve uma experiência com pessoas possessas pelo capeta? Aí eu fui contar para eles, contei a experiência, contei para eles algumas coisas para eles. Mas eu me lembro de um pastor dizendo que ele nunca tinha tido uma experiência com uma pessoa endemoniada. Mas ele havia feito alguns treinamentos, alguns cursos, alguns seminários acerca disso. E ele estava na igreja um dia pregando. E era uma igreja bem grande. E quando ele estava pregando, uma pessoa lá no meio do auditório se levantou possessa. E essa pessoa fez ali no meio lá da igreja algum tumulto e veio correndo de lá para cá na direção dele pelo corredor. E ele começou a ficar em pânico ali, meio tremendo e temendo o que ia fazer. E na hora ele lembrou e ele falou: em nome de Jesus, pare. E a pessoa, caiu no chão. E aí ele deixou lá e continuou a pregar. Simples assim. Porque a autoridade está no nome de Jesus. Diante desse nome, todo o inferno treme. E só abrindo um parêntese, irmãos, eu sou pastor da igreja, estou aqui para auxiliar os irmãos e ajudar os irmãos em tudo. Mas a autoridade que há quando eu invoco o nome de Jesus, há também quando você invoca o nome de Jesus. Amém? Então, eu vou chamar o pastor aqui para orar pelo meu filho que está doente. Então, você coloca a mão sobre o seu filho e ora e invoca a autoridade do nome de Jesus. Porque se eu for lá, eu vou fazer a mesma coisa. Entendeu? Mas eu estou aqui para servir os irmãos. Sempre.
a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. É só ligar, não tem problema não. Precisou, liga, o pastor está aqui. A não ser nas férias, que eu desligo mesmo, irmãos, o celular. Mas aí, se for preciso, você liga, a gente viabiliza alguma coisa. Enfim, voltando aqui. Essa salvação que nos é dada pelo nome de Jesus, não é uma conquista. Ela nos é dada. Essa salvação que está disponível a toda a humanidade pelo nome de Jesus não é uma conquista de cada indivíduo. Você não conquista a salvação, ela lhe é outorgada. É um presente, é uma graça. E quando a gente vem para EBD, não é? Não estamos tendo EBD, não tivemos hoje e não teremos domingo que vem também. Já adiantando o aviso aos irmãos. Domingo que vem não tem EBD. Então, assim como hoje, os irmãos podem ir para a academia. Né? Hoje fizemos uma turma na academia, irmãos. Olha, se pode. Domingo de manhã o pessoal levou o pastor para a academia. Não é não? Ah, pastor, vamos lá, eu tenho lá o direito a levar 5 pessoas por mês. Um dos 5 foi o pastor. Levou o pastor para a academia, irmãos. Se bem que depois quiseram me levar para um churrasco. Mas eu tive que dispensar o churrasco porque eu já tinha outro compromisso. Mas domingo que vem não tem EBD. Mas quando a gente vem para a EBD, a gente aprende uma definição de graça. Do que é graça. E os irmãos que vêm para a EBD vão me dizer o que é graça. A definição mais comum que a gente aprende na EBD, graça é um favor imerecido. Lhe foi dado sem que você merecesse. Isso é graça. E a salvação de Deus para nós é isso. É graça. É um favor imerecido. Que nós não tínhamos nenhuma condição por méritos próprios ou por qualquer atitude nossa de recebê-la, mas nós a recebemos por graça. Sem merecimento de nossa parte, a recebemos. Recebemos a salvação. E eu já ilustrei para os irmãos aqui um tempo atrás, vou ilustrar de novo agora. Eu sempre uso essa ilustração quando eu quero falar de graça. Você põe uma caixa de bombom diante dos seus filhos, lembra dessa ilustração? Você lembra? Pronto, tem uns irmãos que lembram, outros não lembram não estavam no dia que eu contei, vou contar agora. Você pega uma caixa de bombom e põe na mesa de centro da sua casa e chama os seus filhos e diz assim, tem aqui 20 bombons, está aqui aberta. Porque a tentação é assim, né, irmãos? A tentação ela é explícita. Ela vem mesmo para nos, né? E você coloca lá o bombom e diz assim, está aqui, mas vocês não podem pegar nenhum bombom desse. E quem pegar vai levar 3 chineladas para cada bombom que pegue. Aí você deixa lá os bombons e sai. E volta algumas horas depois, e aí o que aconteceu? Sumiram bombons da sua caixa de bombons. Aí você chama seus 2 filhos, né, João Vitor e Enzo. E aí você diz assim, quem pegou aqui os bombons? Aí não fui eu. Aí você dá uma roxa, aí ele descobre. Aí um diz que pegou 3 bombons, o outro diz que pegou 4 bombons. Aí você tinha dito que cada bombom que fosse pego, eles levariam 3 chineladas para cada bombom. Aí você age com justiça. Não é com injustiça. Se você agir com justiça, você vai pegar aquele que pegou 3 bombons e vai dar nele? Não. Matemática, 9. Cada bombom, 3 chineladas. Então, o que pegou 3 bombons, 9 chineladas. E o outro que pegou 4 bombons, 12 chineladas. Isso aí é agir com justiça. Agora veja o que é agir com graça. Agir com graça é você, ao invés de dar as chineladas que eles mereciam, graça é você pegar mais bombons e dar para eles.
Entendeu a diferença? Graça e justiça. E a graça de Deus que nos dá a salvação é isso. Nós merecíamos as chineladas, mas Deus nos deu os bombons. Nós merecíamos o castigo, mas Ele nos deu o perdão. Nós merecíamos a condenação, Ele nos deu a salvação. Porque Ele olhou para nós e nos deu. Nós não conquistamos, Ele nos deu, pelos méritos dEle, pela graça dEle, Ele nos deu a salvação. Em último lugar, esse texto de Atos, capítulo 4, versículo 12, nos apresenta também um conceito de urgência. Nós precisamos ser salvos. Todos nós. Há um escritor, um teólogo que diz que todo homem sem Deus, a cada minuto de sua vida, está mais perto do inferno. Duro pensar nisso, não é não? Pense em alguém que você conhece, que você ama muito, mas que não tem Jesus. Essa pessoa agora está mais perto do inferno do que hoje de manhã. Portanto, há uma urgência em que cada pessoa neste mundo possa ouvir falar desse nome que é a única possibilidade de salvação, Jesus. A única possibilidade do homem ser salvo não é um partido político, não é um líder político, não é um sistema econômico. A única possibilidade do homem ser salvo é Jesus Cristo. E isso é em caráter de urgência. Sabe quando a gente assistia televisão? Não sei se você assiste ainda. Eu já não assisto mais televisão. Assisto quando tem algum jogo muito, mas muito, irmãos, muito, muito bom. Que não é nem do Vasco e nem do Flamengo. Aliás, ano que vem tem a Copa do Mundo. Então vai ser uma Copa do Mundo muito... Ninguém está nem falando da Copa do Mundo. Né? A gente está mais ligado em questões políticas do que em futebol hoje. Mas, enfim. Mas lembra quando a gente assistia televisão, que no meio da novela, estava lá passando o Rei do Gado. Quem assistiu o Rei do Gado aí? Todo mundo assistiu o Rei do Gado. Tá vendo? Todo mundo assistiu o Rei do Gado, irmãos. Eu assisti Rei do Gado. Eu que nunca fui de novela, assisti Rei do Gado. Estava lá passando o Rei do Gado. De repente, parava tudo e pá, vinheta da Globo. Como é que era aquela vinheta lá que passava lá? Aquele negócio? Plantão. A gente já começava, tremia na base. Alguém morreu. Alguma coisa aconteceu. Caiu um avião em algum lugar. Era uma notícia urgente. Todo mundo parava diante daquela vinheta. Gente, mulher que estava na cozinha fazendo arroz, corria de lá para cá para assistir o plantão da Globo, porque alguma coisa urgente havia acontecido no mundo que precisava parar a programação para ser noticiado. A gente corria lá. Em caráter de maior urgência do que o plantão da Rede Globo, é alguém ouvir falar que Jesus é o único que pode salvá-la do inferno por toda a eternidade. Isso deve estar na nossa vida como aquela vinheta da Rede Globo. O tempo todo tocando, o tempo todo falando. Eu preciso anunciar aos meus que só por Jesus ele pode ser salvo. Eu preciso anunciar em caráter de urgência às pessoas que eu amo, que eles precisam firmar a sua fé no único que pode perdoar pecados, que é Jesus. Pois só Jesus é quem pode salvar. Termino. Uma fé que não se rende
a exclusividade de Cristo ainda não compreendeu a magnitude do problema do pecado, nem a perfeição da solução de Deus. Alguns domingos atrás aqui eu falei aos irmãos, a separação causada pelo pecado no Éden foi restaurada e consertada através da obediência do Calvário. A separação no Éden, a reconciliação no Calvário. Pare de procurar em filosofias que mudam a cada década ou em sucessos que não servem para nada. A paz que você procura tem um nome, e esse nome é Jesus. A exclusividade de Jesus Cristo como nosso Salvador deve gerar em nós duas coisas. Primeiro, humildade, pois não podemos salvar a nós mesmos. Todos nós somos salvos pelos méritos de Cristo Jesus, sem nenhum mérito nosso. E segundo, missão, pois se Ele é o único caminho, temos a responsabilidade de apresentá-lo àqueles que ainda tateiam na escuridão. Seus amigos e parentes, seus conhecidos, seus colegas de trabalho, seu colega de faculdade, precisa ouvir falar de Jesus. Seu professor, seu patrão, seu empregado, o seu vizinho, precisa saber de Jesus. Aquela pessoa com quem você vai todo dia na academia, precisa ouvir falar de Jesus. Aquele colega com quem você joga bola toda semana, precisa ouvir falar de Jesus. Aquela pessoa com quem você divide o lanche no intervalo da faculdade, precisa ouvir falar de Jesus. Se você está aqui hoje à noite e ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não anda neste caminho, que é o único caminho que pode conduzir qualquer pessoa até Deus, eu convido você hoje à noite a mudar a rota da sua vida, a mudar a direção dos seus passos da eternidade e ir em direção àquele que é o único que pode salvar. Pois, como disse o apóstolo Pedro, não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu apenas o nome de Jesus é capaz de nos salvar. Apenas em Jesus há salvação. E eu termino repetindo o que diz o apóstolo João na sua primeira carta. A vida que Deus nos dá está em seu Filho Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E eu desejo que você que está aqui hoje à noite, ao sair desse lugar, saia daqui com vida. Mas não apenas essa vida de respirar. Eu quero que você saia daqui com essa vida da eternidade. Essa vida que é a salvação de Deus para nós. Feche seus olhos aí onde você está, meu querido. E essa é uma decisão sua. Essa é uma decisão que envolve apenas você. Ninguém pode tomar essa decisão ou fazer esse propósito por você. Não pode ser por procuração. Não pode ser alguém respondendo em seu lugar. Não pode ser alguém fazendo-a por você. Ela é individual, pessoal e intransferível. Mas ela pode mudar a sua vida. Ela pode mudar o destino da sua alma por toda a eternidade. Porque apenas em Jesus nós podemos alcançar a salvação
porque não há salvação em nenhum outro. Esse Jesus que hoje vemos é o único que pode salvar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bondoso conosco. Nós agradecemos o teu nome porque o Senhor, por graça e misericórdia, o Senhor nos deu o teu Filho Jesus, que sendo obediente até a morte no Calvário, abriu a única possibilidade para que o homem seja salvo, para que o homem, a mulher, alcance de novo um relacionamento vivo com o Senhor. É apenas por Jesus que nós podemos ser salvos. E por isso, Pai, nós te agradecemos. Nós bendizemos o teu nome por Jesus Cristo, nosso Salvador, pelo perdão dos nossos pecados, que nos foi dado pela morte dele no Calvário. Nós agradecemos ao Senhor, porque através da morte de Jesus, nós podemos alcançar a vida, porque ele tomou sobre si os nossos pecados, porque ele pagou o preço da nossa condenação. Nós podemos ter vida através dele. E Pai, eu oro ao Senhor neste momento, pedindo que o teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração, na alma, na mente de cada pessoa que está aqui essa noite, que ouviu essa palavra, que ouviu, ó Deus, esta mensagem da palavra do Senhor, e que nesse momento tem a importante decisão de mudar radicalmente o destino da sua alma, de poder ter essa salvação que nos é outorgada apenas por Jesus. Nós te bendizemos por isso, e eu peço ao Senhor que nesta hora, cada pessoa que está aqui, que ainda não tomou essa decisão, possa estar conscientemente tomando essa decisão por Jesus, para que cada um deles também tenha vida em Jesus, o único que pode nos oferecer a vida eterna. Eu te bendigo por isso, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero perguntar se alguém aqui hoje à noite quer tomar essa decisão. Tem alguém aqui que entendeu e que quer publicamente dizer assim: eu entendi que preciso de Jesus e quero Jesus hoje na minha vida? Tem alguém aqui hoje? Levante a sua mão assim e diga assim: eu quero Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Se tem alguém, levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que porventura esteja afastado, você deixou o caminho, andou por outros, mas quer voltar, quer se reconciliar e quer tomar essa decisão hoje à noite? Eu quero orar por você. Tem alguém que quer se reconciliar? Levante a sua mão e diga assim: eu estou voltando para Jesus hoje. Se tiver, levante a sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Como os irmãos já sabem, eu não me demoro. Essa não é uma decisão que precisa ser instigada. É uma decisão que é sua e que você tem que tomá-la correndo, porque é a decisão da sua vida. Então é você quem tem que tomar. Se você quiser, após o culto, pode conversar com o pastor, vou estar à sua disposição. Amém? Amém.